Olá, muito bom dia para você, sintonizado aqui na TV Candidez. Está no ar o programa Espírita Nova Era, uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, com a coprodução do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas, também aqui de Divinópolis. É a mensagem consoladora e esclarecedora da doutrina espírita, aqui na sua TV Candidez. Você é nosso convidado também de hoje para participar deste programa. Recebendo aqui hoje no estúdio o nosso amigo Gilmar Barbosa, que também é palestrante e auxilia-nos nos trabalhos da doutrina espírita. Gilmar, um bom dia. Bom dia, Euripides. Bom dia a todos os que nos assistem na TV Candidez. E o que gostaríamos, nesse momento, de registrar esse tempo e espaço que nós estaremos juntos, desejando a todos que tenha muita paz, muita saúde e que possamos, dentro do tema que vamos abordar, né, que o seu Euripides vai anunciar o tema, que possam cada um ampliar cada vez mais a sua visão, a sua forma de ver as questões, porque esse programa Nova Era tem esse objetivo, levar ideias que possa essas ideias ser elaboradas, trabalhadas, né, com cada um de vocês, e daí sim, que todo o nosso objetivo desse programa principal, nós que vem acompanhando, por afinal, elogiando vocês pelo trabalho que vem sendo realizado, é esse o objetivo, de dar elemento para que cada um de vocês possam realmente ver o mundo, fazer uma leitura diferente de tudo que lhe cerca, né? Isso é muito importante, sabe? Eu acho que todo aquilo que você contribui para um pensamento novo, que você dá elementos para a pessoa mudar a sua forma de ver o mundo, é excelente, é uma coisa que realmente traz uma contribuição que é bem grandioso mesmo, viu? Isso mesmo, esse é o papo. Parabenizar a equipe, né, toda a equipe, pelo trabalho que vem sendo desenvolvido. Muito bem, Gilmar, é sempre uma alegria poder recebê-lo aqui. Este é o papel mesmo da doutrina espírita, de esclarecer, de levar a mensagem consoladora do Evangelho de Jesus, de poder ter este momento assim de bate-papo, de esclarecimento, de envolver a todos nesta vibração de amor que a doutrina nos coloca, esta autorreflexão. Bom, Gilmar, nosso tema, nós iremos conversar sobre a visão espírita da pena de morte. Como o conhecimento espírita e o esforço de sua aplicação no bem, na prática, né, proporciona a cada um de nós consolações e também auxilia a compreender esta questão, vamos dizer assim, relevante à sociedade. Gilmar, para iniciarmos esta questão, primeiro, o que é a pena de morte? Então, a pena de morte, ou melhor, a pena capital, é um processo legal pelo qual uma pessoa é morta, mas pelo Estado, né, pelo Estado. É como uma punição do crime que a pessoa cometeu. Nós diríamos o seguinte, uma decisão judicial, então é uma sentença de morte, isso é uma sentença de morte. E a questão da sua aplicação, nós chamamos disso, denominamos disso, quando leva à morte, nós chamamos disso denominamos disso de execução. Né? Então, uma sentença de morte e a execução da morte. Então, a pena de morte é a pena considerada como um mal, que o autor do crime deve sofrer, né, para pagar ou purgar o mal que fez. Né? E essa é a questão de que é a pena de morte. Mas, já vendo pela ótica espírita, a morte e pena, né? Essa morte e a pena, ela, enquanto na visão espírita, ela deixa de significar, ela perde essa perspectiva de corrigir, de punir, porque, na verdade, o que nós queremos falar é o seguinte, o ser humano, todos nós seres humanos, somos espíritos imortais. Há a pluralidade de mundos habitados. Então, se nós formos por essa ótica,
quando você condena alguém à morte, na verdade você está eliminando a possibilidade dele executar o seu arrependimento aqui na Terra. Então, quando a gente corta a vida de alguém, nós, na verdade, estamos nada mais, nada menos, tirando a oportunidade de arrependimento, né, que aquele que cometeu o crime de realmente fazer o seu educandário, né, no sentido legal. Porque, na verdade, quando ocorre a morte, porque morte nada mais do que é vida em si. A vida continua após. Você fez, deixando essa existência corporal, você tem uma sequência da sua vida na realidade espiritual. Sim. Então, nós temos que verificar o seguinte, que quando, né, principalmente nós espiritistas, que sabemos da imortalidade da alma, aí sim, a morte não é mais uma pena. Entendeu? Por exemplo, isso não quer dizer que aquele crime que você cometeu, você perante as leis divinas, você não vai sofrer a punição dela em si, né? Sim. Porque não tem como. Eu queria fazer uma análise, Eurípides, e com os nossos que estão nos assistindo, a questão da lógica racional. Eu perguntaríamos, todo homem, ele é perfeito? Não. Todo homem, ele está sujeito a erro? Sim. Então, olha a questão da lógica. Se o homem está sujeito ao erro, né, ele não é perfeito, ao erro humano, você imagina, quando você dá uma pena, uma condenação, essa condenação de uma multa, de uma prisão, tem jeito de reverter, né? Tem jeito de reverter, você reverte. Errou a pena, você corrige ali. Agora imagina que você manda, como tem certos países, corta a mão, você executa a morte. Tem jeito de nós reverter a vida? Não. Não tem como reverter a vida. Então o que eu queria dizer é que a pena de morte, ela é antiética. Ela vai ser sempre antiética. Não tem. E pautado na filosofia espírita, principalmente, um dos pilares dessa doutrina espírita é ser reencarnacionista. Ser reencarnacionista. Então, daí, você verifica você verifica a importância daquele que é condenado à pena de morte, você tira a liberdade, né? Tira o direito dele realmente de arrepender e de desenvolver o seu processo. Acaba que nessa questão toda, Gilmar, a pessoa, tudo bem, ela cometeu o crime dela, tudo da forma que seja, mas não cabe a nós, né, como Jesus mesmo coloca, julgar, né, que aquele tiver que ser em pecado, que atire a primeira pedra, quando ele coloca muito bem nesta passagem do Evangelho, para a gente poder refletir sobre os erros alheios, né, não apontar o dedo, né. Acaba que se o Estado ele faz desta forma, ele também acaba se tornando igual àquele, porque ele também está cometendo um crime perante a lei. E outra questão que a gente não pode deixar de refletir quem é que tem direito sobre a vida? Né? Quem tem direito sobre a vida? Então, e outra coisa que a gente não pode deixar de questionar é a questão de que somos filhos de um só pai. Né? Você colocou muito bem o direito sobre a vida. Baseando nesses entendimentos sobre a questão do direito sobre a vida, qual o maior e o primeiro de todos os direitos humanos? É o direito à vida. Exatamente isso que nós começaríamos a refletir. Né? Inclusive está consagrado, né, na Assembleia das Nações Unidas, isso foi em 10 de dezembro de 1948, que decretou o direito, né, para todas as nações, o direito à vida. Sim. Na nossa Constituição Federal
também manteve em 1988. E a doutrina espírita, por suas vezes, defende, né, na lei da conservação, o direito à vida também, né? Enfim, nós temos o planeta Terra é um educandário. Então, além da importância, né, aí que eu dirigia essas palavras agora a alguns dos magistrados que estão nos ouvindo, a importância do magistrado ao executar uma sentença, ali determinando aquela prisão, para que aquela pessoa realmente possa ali refletir, pensar. Claro, evidente que existe uma série de questões sociais, Sim. que muitas das vezes as nossas prisões ainda não dá aquele educandário que precisaria, mas só o fato da pessoa estar ali, encarcerado, sofrendo todo aquele processo, pagando aquela pena, isso é para o espírito, né? Isso para o espírito é de uma grandeza, fabuloso, sabe? É de uma grandeza fabulosa, porque aquilo ali vai fazer ele refletir, já começa realmente, porque a oportunidade da reencarnação, ela é uma coisa magnífica na nossa vida, é uma questão que eu diria que é de providência divina, entendeu? Para cada um de nós. Então nós temos que aproveitar. Então realmente começa a pagar aqui mesmo, entendeu? Porque o fato também que a pessoa comete os delitos, ele perante a lei divina, ele vai ter que resgatar. E quando fala perante a lei divina, é perante a consciência dele. Quando eu falo o pai é a nossa consciência. De qualquer forma... A lei de Deus está escrita na nossa consciência. Então você tem que, de uma certa forma, de resgatar consigo mesmo. Né? Essa é a questão. De qualquer forma, esse cidadão já está, conscientemente falando, já em débito, né, assim, com o mal que ele causou. Não, obviamente, não só com a sociedade, mas principalmente consigo com ele, mesmo, consigo mesmo, com seus atos, porque cada um segundo suas obras, não é mesmo? Então, assim, eu digo assim, a morte não é a vida. Então, assim, obviamente, esse momento desse desenlace, esse momento dessa morte, entre aspas, para esse companheiro nessa pena de morte, nós sabemos que a nossa passagem ela será de acordo com o que nós vivemos aqui. Imagine esse companheiro nesse drama todo, nesse momento de sofrer com toda essa situação também, né? Mesmo passando aquele filme por tudo que ele causou também e passar por isso desta forma, né? Eu queria, antes de passar, porque é importante, sabe, aquela parábola do bom samaritano. Sim. Ela é de uma riqueza, com certeza, e que eu fiz, às vezes, no momento espírita, não questionar isso. Nós verificamos um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Sim. A passagem, estão nos ouvindo, sabe, dessas passagens, né? E aí esse homem foi assaltado por ladrão, malfeitores, que deixou esse cidadão semi-morto. Ali passou um sacerdote, e do outro lado da rua, nem deu importância, passou um levita, e passou um samaritano. O samaritano é aquele, né, que não tinha uma religião. Sim. Pegou aquele homem, levou para uma hospedaria, deu todo o recurso, aí que está o registro da caridade, né, fez realmente a caridade. Mas observa que Jesus é tão rico na colocação, em que aquele malfeitor, ninguém fala dele. E esse malfeitor é um filho do mesmo pai. Sim. Quem que é a mãe dele? Ele tem uma mãe, ele tem uma história, todos nós temos uma história. Todo aquele que cometeu um delito também, né, ele tem que reparar o seu erro, né? Mas reparar perante as leis humanas, tirar a vida não resolve o problema de ninguém, nunca vai resolver, né? Mas o que eu queria pontuar nisso o mestre, na sua sabedoria, ele pontua cada personagem e esse não é muito bem assim, desenvolvido, né, desse ladrão. Mas é um irmão semelhante a qualquer um de nós. E todos nós estamos sujeitos a um delito. Né? Por isso que eu estou fazendo esse pequeno registro para mostrar a riqueza
quando você contextualiza qualquer parábola, né? E daí a gente tira uma série de coisas da importância, sempre defendendo toda a questão desse ladrão. Não que eu, longe aqui de querer defender, mas mostrar que todos somos de uma família só. Lembrando até Jesus, né? Quando a mãe e os irmãos de Jesus foram a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus, ele estava fazendo uma pregação e ele falou, ó, seu pai e sua mãe estão lá, seu pai e os seus irmãos estão lá fora. E aí ele questiona, quem são os meus irmãos, quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Os meus irmãos. Querendo mostrar com isso que não que ele estava desfazendo, né, da mãe e dos irmãos, mas querendo mostrar que nós somos uma família espiritual. Nós temos que ver que nós somos uma família universal. Então daí, essa questão de julgamento, é como você mesmo disse. Justamente nesse princípio que nos mostra ter compaixão para com o próximo. Porque esse também pode ser um irmão em dificuldade, que nós também podemos ter, de alguma forma, na trajetória evolutiva, ter colocado ele em certa situação de desequilíbrio, né? Levar o criminoso, então, Gilmar, à desencarnação pela pena de morte, possibilita o resgate dos seus erros e sua evolução? Não, é aquilo que nós falamos, né? Você fecha as portas do arrependimento, né? Jamais faz. Ele vai enfrentar a sua consciência, a mesma situação, e é complicado, porque você passa do lado de lá, para a realidade espiritual, e você enfrentar e ver que tudo que a vida não terminou quando você termina a vida, né? É complicado, né? Então, não possibilita resgate, não. Inclusive, a gente até lembra, né, nas novelas, né, sempre como pena, né, às vezes morre o vilão da novela, né, e a gente, muitas das vezes, o público ali gostaria que realmente estivesse cumprindo a pena na cadeia e tudo mais, né. A gente tem que começar a pensar nisso aí, você vê que a gente tem que começar a trabalhar essa cultura. Não que a pessoa passou para plano espiritual, no seu desencarne, é uma situação difícil, porque nós já temos a providência divina já nos possibilita estar aqui nesse educandário para o aprendizado, para o crescimento espiritual, e daí você interrompe, né? E quando tivesse resgatar, não resgatar nada, ele vai ter que enfrentar aqui, vai ter que voltar, porque nós não podemos ignorar a questão da imortalidade da alma, a lei da reencarnação, isso é lei, não adianta você falar, não acredito, isso aí está sucedendo. O Eurípides aqui, quantas reencarnações já teve? 2.000, 2.500, 3.000? Sabe lá, né? Quantas esposas já teve? Quantos filhos que você já teve, né? Olha aí, a família espiritual aí surgindo, quantos irmãos que você já fez, quantas amizades, tudo mais. Agora, se você é causador do escândalo, você tem que pagar por tudo, não tem como. Esse pagar que eu estou me falando aqui é lei de causa e efeito. Também não tem ninguém ali para julgar nem nada, é a sua própria consciência, porque a lei de Deus está escrita na sua consciência. Então você tem que te resgatar consigo mesmo. E eu vou te falar, consciência pesada é complicada. Você não consegue dormir de forma nenhuma. Por isso que nós, no início, preliminarmente falando, esse programa abre essa abertura para fazer esses questionamentos, porque o conhecimento te leva a um aprendizado. E, por suas vezes, você fica na obrigação de exercer a vida com ética, com leveza, com solidariedade, com fraternidade. Tudo isso faz parte do processo de crescimento espiritual. Nós estamos aqui, não é para ser servido, é para servir o outro. Então, nós temos que começar a prestar bastante atenção na nossa vida, tentar ser o mais ético possível, né? Porque a gente está falando de pena de morte, mas a gente vê a pena de morte aqui no Brasil, né? Quantos abortos que acontecem, né? Dificuldades, em situação, corrupção, tudo mais, isso para mim, quantas pessoas que são mortas, né? No crime e tudo mais, é uma verdadeira execução, eu acho que é uma verdadeira pena de morte. E eu não gostaria de estar na pele de nenhum desses aí, né? Porque realmente terá que resgatar tudo isso com a sua consciência, viu? Com certeza.
É necessário primeiro entender esse processo de espírito imortal, reencarnação, porque quando a sociedade no geral, porque o que acontece são a questão das outras agremiações, outras religiões que fazem com que essa questão da pena de morte seja uma coisa assim, levanta muito isso e acham que isso é necessário, que matando esse cidadão que estrupou, que cometeu tantos crimes, que vai resolver o problema da sociedade. E não é por esse caminho, né? Nós lembramos, mais uma vez, que é um espírito imortal, que vai desligar deste momento, deste corpo, sim, mas vai continuar em perturbação, vai continuar em desequilíbrio, até ter uma nova condição de vir aqui reajustar com esses próprios que o levaram a esse delito, né? Então esse é o processo de... E outra coisa que eu queria deixar registrado, os países que já têm a legislação legalizada com relação à pena de morte, diminuiu, a estatística mostrou que não diminuiu nada, pelo contrário, aumentou muito mais ainda, né? Porque a pessoa fica mais revoltada, sabendo que tem a pena de morte, não, vou morrer mesmo, tá vendo? Não é por aí, nós temos que começar a repensar tudo isso aí. Muito bem. Para você que sintonizou agora na TV Candidez, estamos apresentando o programa Espírita Nova Era, a mensagem consoladora da doutrina espírita aqui na sua TV Candidez. Estamos recebendo hoje o nosso amigo Gilmar Barbosa, que é palestrante, amigo aqui do Movimento Espírita de Divinópolis. Gilmar, a pena de morte desaparecerá um dia da legislação humana? Sim, aparecerá sim. Quando houver o progresso moral, né, social. E nós estamos caminhando para isso, sim, né? A gente vê essas situações todas aí, mas o quanto que nós já evoluímos em termos da legislação e tudo mais. Isso a tendência é cada vez melhorar mais. Mas isso acontece, ela desaparecerá, entendeu? Quando realmente houver essa reforma moral da criatura, né? É quando as pessoas realmente compreender que somos todos irmãos, que estamos aqui num processo de aprendizado e temos que aproveitar. Enquanto nós estamos aqui reencarnados, né, com essa oportunidade de fazer com que as coisas aconteçam. E fazer as coisas acontecer é ser cada vez melhor. Você tem que investir em você cada vez mais, no sentido de você ser esse homem novo, né? Esse homem novo é você realmente fugir de todos esses aspectos negativos que a vida, às vezes, nosso egoísmo, inveja, uma série de coisas. Tem que fugir de tudo isso aí e realmente investir na reforma moral. Eu não vejo outro processo a não ser através da reforma moral. Aí sim vai ser bonito, tranquilo esse processo, porque a visão do homem será outra. Com certeza. Você diria então que seria uma solução essa reforma íntima, reforma moral para aliviar assim, ou melhor dizendo... Eu não vejo outro processo para melhorar os homens? Eu não vejo. A educação realmente muda o caráter da pessoa. Então nós vamos conseguir isso pela reforma mesmo, é pela educação. A educação dos pais ali com os filhos, melhorando as condições sociais do nosso povo. É trabalho, é emprego, o pessoal ter direito, dignidade, tudo isso é que vai fazer com que diminua essa criminalidade que a gente vê. E é aquela questão que eu estou falando com você, é essa base, entendeu? Essa base. E a doutrina espírita, como tem várias correntes, claro, mas a doutrina espírita abre esse leque, né? Sim. Porque a partir do momento que você se vê como um homem imortal, na imortalidade, você sabe que todo projeto que você está fazendo, na verdade, nós temos o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Então você tem que trabalhar isso aí, né? Justamente. Não tem como não. A doutrina... Eu não vejo outro meio a não ser através da educação. Com certeza. A doutrina nos coloca muito bem de onde viemos, o que somos e para onde vamos, né? Então, justamente entender este processo de ser imortal que somos. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Gilmar, qual mensagem você gostaria de deixar aqui aos nossos telespectadores, aos nossos amigos? Então, eu gostaria de registrar o seguinte: o pior criminoso é aquele que não conhece o seu crime. Então, acho que nós temos que começar a repensar bem mesmo a nossa vida. E como nós acabamos de falar, eu acho que o principal objetivo é você se conhecer a si mesmo. Conhecendo a si mesmo, você se possibilita a ter uma visão melhor de você, dos que estão ao seu lado e do mundo. E nós estamos aqui para contribuir para isso, né? E vamos realmente tirar da nossa
na nossa visão, essa questão que a morte resolve a situação, não resolve nada. Pelo contrário, você se complica mais, se você realmente não estiver em consonância com as leis divinas. Sim. Nosso muito obrigado. Muito bem, nós agradecemos a você, Gilmar, imensamente pela sua participação aqui em nosso programa. Que Jesus possa abençoá-lo sempre, para você continuar sempre contribuindo no movimento espírita, levando a mensagem esclarecedora e consoladora do Evangelho de Jesus. Muito bem, obrigado. Programa Espírita Nova Era, que vai ao ar sempre ao sábado às 9h30 da manhã aqui pela TV Candidez, com reprise à terça-feira às 7 horas da manhã. Um bom dia a todos, até o próximo programa.